A paz, meus queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui maravilhosa para a nossa meditação, que se encontra aqui em 1 Coríntios, aqui a partir do capítulo 5, logo no primeiro capítulo em diante, né? Onde fala assim da impureza da igreja de Corinto, as repreensões e as exortações que são feitas, né, irmãos, para nosso conhecimento, para nós meditarmos, para que nós não venhamos a estar de conchavo com pessoas a qual é abominável, né, para nosso Deus, para a nossa própria comunhão com Cristo, né, com as pessoas, né, irmãos? Então, aqui nos ensina e nos orienta a com quem andar, né, para nós não andarmos com qualquer pessoa, né, irmãos? Porque isso vai dizer muito a nosso respeito, a nosso caráter, a N coisas, né, irmão? Então, eu vou ler aqui a palavra: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. E diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação, tal qual nem ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, porque por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente de que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi santificado por nós, pelo que já façamos festa, e não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito de que não vos associeis como os que se prostituem. Isso não quer dizer que absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque não vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se esse irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro. Aleluia. Mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre os vós, tirai-vos dentro vós esses iníquos. Então, irmãos, o que Deus quer dizer aqui, né, para mim, para você, é que, né, aqui ele está relatando a qual aqui aquele que participava da casa do pai, né, também quis abusar da mulher do pai, né? Então, irmão, é uma severidade aqui, a qual foi feita, uma situação aqui criada, né? A qual Paulo diz que mesmo ele não estando presente, ele estava ausente, mas o Espírito que estava ali no meio deles fez eles saber daquilo que estava sendo passado ali entre aquele povo,
né, irmãos? Então, ele estava falando dessas iniquidades, a qual acontece dentro dos seus lares, no meio das suas parentelas, das suas famílias, e não é cortado, tirado essa pessoa do meio, né? Permanece e ninguém nem se entristece com isso, né, irmãos? Quantos casos acontecem aí, né, irmãos, de violência doméstica, de abusos mesmo, do familiar, e não é tirada essa pessoa do convívio, do meio daquela pessoa ali, né, irmãos? Então, e ninguém nem se entristece mais com esse tipo de situação, né, irmãos? Então, o que ele está falando desse absurdo, né, que pode acontecer e hoje está acontecendo, né, porque ele via por conta que, mesmo ele não estando presente, mas o Espírito Santo relatava a ele dessas coisas que estavam acontecendo. Quão grande e sério era, né? Então ele fala aqui no decorrer que nós não venhamos a deixar com que esses fermentos, né, eles possam crescer no nosso meio, que nós temos que cortar e tirar fora, né, irmãos? Porque senão esse fermento de iniquidade ele pode crescer ainda mais, né? Ele diz, deixa bem claro aqui. E ele fala, né? Se alimpai-vos, né? Pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, né? Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, irmãos, que nada venha nos afermentar, que nada venha nos afastar da presença de Deus, porque Cristo já veio na minha vida e na sua vida para a nossa Páscoa, né? Para que nós venhamos estar limpos e venhamos ter comunhão com Deus, com o próprio Jesus, né, irmãos? Então é isso que ele está falando. Não deixeis com que uma coisinha aqui possa fazer com que isso cresça, né, irmãos? Uma desavença, né? Uma contenda, e assim, várias situações que possam ocorrer, mas que você resolva logo imediatamente aqui dali e tire, né? Para que não venha ter um crescimento absurdo e daí a pouco não se tenha mais livramento disso, né, irmãos? E ele fala aqui, né, e ele declara aqui, olha, esse seja entregue a Satanás, né? Por quê? Porque ele veio para a destruição, né, da carne, né? Então, e aí esse vai ficar para o juízo, porque esse quis fazer coisas horrendas aos olhos das vidas do povo e do próprio Deus. Então, ele fala que todo esse que entra com devassidão, com essa coisa, né, negativa, que esse seja entregue a Satanás, porque ele não vai querer ter paz com o Senhor, ele não vai querer ter comunhão com Deus, nem nada, né, irmãos? Então, é isso que ele está falando aqui. E ele fala, né, que nós não venhamos nos associar, né, àqueles que se prostituem, não venhamos nos associar àqueles que estão neste mundo, né, àqueles que são roubadores, que são os avarentos, os idólatras, né, que esses que estão prostituindo e que estão escarnecendo de Deus. São tantas as situações, dizendo que o Senhor próprio não existe, falando de coisas que são abomináveis, adorando a ídolos, né? Adorando a imagens, a esculturas, adorando a objetos, N coisas que acontecem por aí, né, irmãos? Fazendo feitiços, macumbas, bruxarias, simpatias, a essas coisas, né? O Senhor Deus amado diz que não tem parceria com esse tipo de gente, né? Esses pactos que foram feitos aí, que estão sendo feitos, irmãos, vai ser para a própria condenação dessas próprias pessoas, né, irmãos? E o Senhor fala que nós venhamos assim nos afastar desse tipo de pessoas, para que também nós não venhamos ser confundidos com eles. Então, irmãos, o Senhor deixa bem claro que não terás o culpado pelo inocente.
né, irmãos? Então, o nosso Deus, ele quer sinceridade de todo o nosso coração, né? Que nós venhamos, assim, ser sinceros, né? E omissos a essas coisas. Que nós não venhamos apoiar, nem concordar e nem andar junto com esse tipo de gente. Por quê? Porque esse tipo de gente não traz nada de benefício para nós, né? Só nos afasta do próprio Deus, né, irmãos? E aí quando morrer, vai seguir o juízo, né, irmãos? Sabe lá para onde vai, né? Como diz aqui, né? Tem céus e inferno, né, irmãos? Então, que nós venhamos estar diante do nosso Deus com todas as sinceridades possíveis, né? Então, ele fala que nós nem venhamos a comer com esse tipo de pessoas. Por quê, irmãos? Possamos, se estivermos próximos, podemos estar dando legalidade, abrindo uma brecha, né, irmãos? Possamos, assim, estar abrindo concordância com certas coisas, né? E se nos veem próximo dessas pessoas que estão praticando esses atos aí, essas calamidades, essas coisas perante o nosso Deus, outras pessoas também podem avaliar o nosso comportamento, com quem nós andamos, né? Vai tentar nos julgar na mesma situação. E isso daí é terrível para aquele que diz que adora ao Senhor, que é servo do nosso Deus, né, irmãos? Então, que nós venhamos nos comportar e saber como estamos perante o nosso Deus, né? Então, que nós não venhamos a julgar quem está dentro, nem quem está fora, deixa do jeito que o Senhor, Deus amado, é que cuide. Só entreguemos nas mãos do Senhor, né, irmãos? Porque o nosso Deus é que julga os que estão de fora, né? Nós não temos que estar apontando, falando coisas, né, ou desejando coisas, não. Simplesmente oremos e entregamos na mão do Senhor, porque Ele é que é poderoso para poder nos guardar e nos livrar deles, né? Porque o que diz aqui é que eles são iníquos, né? Que nem aquele juiz que tinha na palavra do Senhor, né? Então, que nós não venhamos cometer essas falhas e que nós venhamos, assim, cada vez mais nos limpar mais, né? Como diz a palavra do Senhor, aquele que está sujo, que se permaneça sujo, mas aquele que quer se limpar, que se limpe mais, amém? Essa palavra, gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no canal, né? Ativasse o sininho de notificação e a paz para todos, amém? Que Deus abençoe.